Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Dali. Estou de volta para mais uma aula com vocês, tá? De língua portuguesa. E o nosso gênero trabalhado hoje vai ser conto popular. Estão lembrando de algum conto que vocês já ouviram, conto popular? A gente vai entender hoje na aula algumas características desse gênero textual, tá? O que ele precisa ter nesse gênero, como ele é constituído, quais são as partes que o compõem e a importância dele no nosso dia a dia. Então a gente vai entender um pouco mais sobre esse gênero para a gente poder trabalhar aí na nossa aula. Então hoje a gente vai compreender essas características, do que ele é composto, tá bom? Acompanha comigo aí na telinha para a gente entender um pouco mais, vamos lá. Contos populares, ó, são narrativas da tradição oral, são histórias criadas coletivamente em uma cultura e, portanto, de autoria desconhecida. Foram e continuam sendo recontadas oralmente, de geração em geração, em linguagem simples, com marcas de oralidade e intervenções particulares do contador de histórias. Então, vocês estão vendo que são narrativas orais, né? Passar de geração em geração, pode acrescentar algumas partes da pessoa que está contando, como ele falou aí. São contos populares, ok? Eles, como ele falou, foram e estão sendo contadas oralmente, ou seja, passar de geração em geração, como a gente viu. A gente vai ver as partes desse conto popular. Quais são as partes que constituem esse texto? Por que ele é importante? Quais são as partes que o compõem? Que é necessário para um conto popular ser formado, tá? Constituído. Vamos lá para as características. Acompanha comigo na telinha. Personagens, ó. Primeira parte de um conto popular são personagens. São as pessoas ou seres que vivenciam a história. Elas podem ser reais ou fictícias. No caso dos contos populares, não se consegue saber se as personagens realmente existiram. Olha só esse detalhe. Pode ser um conto real ou fictício. E os personagens, eu não vou saber se eles realmente existem ou existiram, tá? Isso no conto popular, tá? Vamos ver outras características. Volta comigo aí na telinha, vamos lá. Narrador é a voz que pode ser falada, mas também escrita, que conta a história. Essa voz pode ser aquela que apenas conta o que vê ou algo que aconteceu com ela. Então, essa é a parte no conto popular, o narrador. Aquela pessoa que está lendo a história, ou, de certa forma, né? Ou que só conta uma coisa que aconteceu ali com ela, como explicou aí o narrador, tá? A função do narrador. Vamos para a telinha, continuando, vamos lá. Tempo, ó, é quando a história acontece. No caso de contos populares, são textos antigos e que ninguém sabe exatamente em que tempo aconteceu. No texto, normalmente há marcas que nos possibilitam identificar esse tempo. Uma delas é a conhecida expressão, era uma vez. Muitas vezes a gente vê isso, né? Era uma vez. Então fique atento, pois embora essa expressão seja mais comum, ela não é a única forma de marcar esse tempo. Então olha só, muitas vezes a gente vai ver um conto, tem lá, era uma vez, mas nem sempre tem esse era uma vez no início. Muitas vezes a gente gosta muito de usar essa palavra lá no início da história. Era uma vez a Chapeuzinho Vermelho, era uma vez dois garotos. Esse era uma vez nem sempre marca esse tempo, tá, da história, tá? Vamos só tentar nesse detalhe aí. Vamos para a próxima característica, vamos lá. Vamos lá, do espaço. O que é espaço, a característica do gênero textual do conto? É onde a história se passa. Pode ser numa casa, num sítio, numa floresta, enfim. Às vezes não é possível definir ao certo qual é esse espaço. Vamos pegar um conto como exemplo? Se eu for analisar ou da Bela Adormecida, ou da Branca de Neve e Sete Anões. Branca de Neve e Sete Anões acontece parte da história numa floresta, é o espaço do conto. Na Bela Adormecida tem lá uma parte que é no castelo, onde ela adormece, fica ali por anos. Então, esses espaços é o lugar onde acontece a história. Nos contos, a gente consegue perceber isso. Mas no conto popular, às vezes isso não fica claro, né? Eu não consigo perceber onde está acontecendo a história. Então, estão sendo narrados alguns fatos, mas no conto popular eu não consigo perceber onde está acontecendo, tá? Então, isso acontece no conto popular, mas é diferente dos outros contos, como eu falei.
espaço se refere ao lugar onde está acontecendo os fatos, tá bom? Vamos para a próxima característica aí. Enredo. É a sequência em que as coisas acontecem na história. É o enredo que faz com que o texto tenha uma lógica com início, meio e fim. Então, o enredo é a sequência da história ali. O início, todo o início da história, onde tudo começou. O meio, que vai acontecendo alguns fatos em questão, o desenrolar da história. E depois o fim, como a história, no caso, realmente ela se finalizou. Né? Terminou a história, se foi num final feliz, o que eles aprenderam, se eles ficaram felizes ou tristes no final da história. Isso é o final da história, como a história, no caso, se finalizou, né? O desfecho. Vamos para a próxima característica aí. Conflito. O que é conflito num conto? Toda história só será instigante se tiver um conflito, um problema a ser solucionado. Portanto, esse é o principal momento da história, que faz o texto evoluir até o seu desfecho final. Então, num conto, precisa ter o conflito. O que é isso? É um problema, um conflito a ser solucionado ali. Tá? A gente vai ver alguns exemplos no conto que a gente for trabalhando em sala de aula, em nossas aulas. Né? E em sala de aula, quando a gente vai trabalhar um texto com vocês, a gente vê os conflitos. Por exemplo, da Bela Adormecida. No desenrolar da história, quando começa lá da Bela Adormecida, ela pica, fura a ponta do dedo em uma agulha e adormece, né? Um sono que dura muito tempo. Tem história que é 100 anos, que eles falam, muito tempo lá dormindo. E aí, ela é acordada com o príncipe. O conflito da história da Bela Adormecida qual é? Ela fura o dedo na agulha, adormece, né? Ela passa anos dormindo ali, todo mundo triste, porque ela só pode ser acordada pelo amor verdadeiro, um beijo do príncipe, né? Que realmente gosta dela, que a ama. Então, esse é o conflito da história. Assim como tem outros conflitos que a gente vê nos contos. E no conto popular não é diferente. Tem que ter um conflito. Embora o espaço e o tempo não fique claro, mas tem um conflito, porque no final tem um problema a ser solucionado ali. E isso é um ponto central da história de um conto popular. Tá? Então, essas partes que nós vimos são fundamentais no conto popular. Quais são elas? Personagens, né, as pessoas que fazem parte da história ali, o narrador, né, a pessoa que está lendo ou vai contar os fatos, né, de forma como aconteceram, colocando até algumas partes ali, conforme, né, você for contando oralmente. Aí também tem o enredo, que é fundamental, que é o início, meio e fim da história. Tem o espaço e o tempo, que não ficam claros num conto popular, é diferente de outros contos, como eu expliquei, né? Que eu sei que acontece numa casa, no castelo, na floresta, mas num conto popular isso não fica claro. A gente vai ver alguns exemplos durante as nossas aulas, para vocês entenderem um pouco mais sobre isso, tá? E também tem o conflito, que é importante aí, tá? Que é um problema a ser solucionado aí. Tem um conflito, mas eu preciso resolver. Né? No caso, a Bela Adormecida furou o dedo, como eu já expliquei dando esse exemplo. Essas são as partes fundamentais do conto popular. Nas próximas aulas, a gente vai fazer a leitura de um conto e você vai entender um pouco mais sobre essas partes aí. E a gente vai poder identificá-las melhor, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Nossa aula fica por aqui. Te aguardo na próxima. Tchau, tchau.